Vamos para mais uma questão de física, então vem comigo fazer uma questão de eletricidade. Vamos lá? Meus amores, o que nós temos aqui é uma questão que envolve eletricidade, eletrodinâmica, circuitos elétricos, mas com uma interpretação teórica do problema. Vamos lá? A questão de 2013 diz o seguinte: um circuito em série é formado por uma pilha, uma lâmpada incandescente e uma chave interruptora. Ao se ligar a chave, a lâmpada acende quase instantaneamente, irradiando luz, calor e luz. Popularmente, associa-se o fenômeno da irradiação de energia a um desgaste da corrente elétrica, ao atravessar o filamento da lâmpada, e a rapidez com que a lâmpada começa a brilhar. Essa explicação está em desacordo com o modelo clássico de corrente. De acordo com o modelo mencionado, o fato de a lâmpada acender quase instantaneamente está relacionado à rapidez com quê? Então, por que a lâmpada acende quase que instantaneamente? Você apertou o botãozinho, pá, a lâmpada acende. Aqui é importante que você perceba o seguinte: quando se fecha um circuito e a corrente se estabelece, você tem que lembrar que quem corre dentro desses fios são elétrons livres, que agora, induzidos pela ação de um campo elétrico, do circuito fechado, eles começam a correr. Só que o elétron que vai fazer a lâmpada brilhar, ele não precisa sair lá da tomada até chegar à lâmpada, não. Porque ao longo de todo o fio, ao longo de todo o circuito, inclusive dentro da lâmpada, já existem um montão de elétrons livres em movimento aleatório, desorganizado, de modo que não é uma corrente, mas eles estão lá. Quando se fecha o circuito, todos esses elétrons livres agora, eles passam a ficar sujeitos à ação de uma força eletrostática que vai arrancá-los de uma posição e levá-los para outra posição, realizando um trabalho, ou seja, um processo de transformação de energia. É aí onde você vai ter a liberação da energia elétrica na forma de calor e de luz. Só que o elétron já estava lá. O elétron do início, o elétron do meio e o elétron que está lá no final do circuito, todos eles começaram a se movimentar no mesmo instante. O campo elétrico se estabelece por todo o circuito praticamente ao mesmo tempo. Então, quando o primeiro elétron começa a se movimentar, todos estão se movimentando simultaneamente. Então, a lâmpada já acende porque lá já tem elétrons em movimento. Não preciso que esse elétron saia daqui para chegar até lá. Lá já tem elétrons. Todos eles começam a se movimentar simultaneamente. Então, por que da lâmpada acender tão rapidamente? Porque na hora que você fecha o circuito, um campo elétrico surge em todo o circuito. Então, a sua resposta precisa estar relacionada ao conceito de campo elétrico. Vamos ver as alternativas? O fluido elétrico se desloca no circuito. Cuidado! Os professores mencionam sim, em sala de aula, uma historinha sobre fluido elétrico. Mas quando a gente conta essa historinha, é para você entender o contexto histórico que se levou que ocorreu até se descobrir o que de fato era a corrente elétrica. Lá na época de Benjamin Franklin, por exemplo, eles acreditavam que a eletricidade era um fluido que corria por dentro dos condutores. Hoje a gente sabe que não é um fluido, são cargas livres que tem dentro dos metais ou íons que tem dentro dos fluidos. Combinado? Então cuidado para você não cair nesse distrator. A letra B. As cargas negativas móveis atravessam o circuito. Isso é uma verdade. São cargas negativas que correm dentro de um circuito elétrico. Mas não é por causa disso que é tão instantâneo, é tão rápido o tempo que se leva para acender uma lâmpada. A bateria libera cargas móveis para o filamento da lâmpada. A bateria fornece a energia que vai passar para dentro dessas cargas e essas cargas movimentando-se liberam essa energia ao passar por dentro da lâmpada. Isso também não vai justificar por que a lâmpada acende tão rápido. Letra D. O campo elétrico se estabelece em todos os pontos do circuito. Tá aqui a nossa resposta correta, viu? Já destaca aí, Letra D, a nossa resposta. É o fato do campo elétrico surgir praticamente instantaneamente que faz com que o circuito elétrico funcione integralmente, praticamente ao mesmo tempo. E letra E, as cargas positivas e negativas se chocam no filamento da lâmpada. Ora, mesmo nessa interpretação que está sendo mencionada aí, não é choque direto entre cargas positivas e negativas, tá bom?
isso não vai explicar o fato da lâmpada acender tão rapidamente. Então, fique atento aos conceitos de campo elétrico, principalmente no quesito eletrostática, porque se tem dois assuntos de eletrostática que costuma cair na prova, são os processos de eletrização e as teorias que envolvem o campo elétrico. Fique esperto, bons estudos, forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá!